senhoras e senhores. Nós estamos aqui mais uma vez, como fazemos em todos os 7 de junho, nós do Centro de Ciências, Letras e Artes, também do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, para prestarmos a nossa homenagem aos tombados, aos heróis tombados no combate de Venda Grande, do qual vocês ouvirão aqui falar o professor Duílio Batistoni Filho, da Academia Campinense de Letras, também do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico e do Centro de Ciências, Letras e Artes. Saúdo a todos os que compareceram, a toda a comunidade residente aqui no bairro Amarais, no bairro Santa Mônica. E então eu quero agradecer especialmente a presença das autoridades que vêm abrilhantar esta homenagem, este prêmio de saudade aqui a esses heróis, entre os quais eu destaco aquele que é mais destacado na história, né, deste combate, que é o comandante da tropa, o capitão Boaventura do Amaral Soares. Quero registrar aqui a presença muito honrosa para nós do presidente da Câmara Municipal de Campinas, Luiz Carlos Rossini, da secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, também do general de Exército Décio Chons, capitão de mar e guerra Ronald Santiago, que é também presidente da Academia de Ciências, Artes e Letras das Forças Armadas. Eu nunca sei exatamente a ordem correta. Como é que é, Ronald? Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas. Muito bem. Também agradeço a presença do Major PM Biancardi aqui neste ato, representando o Coronel Leonardo Akira Takahashi, digno comandante do CPI 2. Presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, Adilson Roberto Gonçalves. Também o representante do MMDC, César Zambuja. Registro aqui também a presença dos diretores do Centro de Ciências, a nossa vice-presidente Marli Marcondes, o segundo secretário Ricardo Rosa, nosso membro do Conselho Fiscal, Genaro Scriptori. Giovanni, bom dia. Então, a todos e a cada um, né, o nosso abraço, o nosso agradecimento por estarem aqui. Então, quero solicitar ao sargento Agel, regente da nossa banda marcial do CPI 2, para entoarmos e cantarmos juntos, abrindo esta solenidade, o hino nacional brasileiro. Virando Ipiranga as margens plácidas, um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Sempre o formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, as velas forte impávido colosso, o teu futuro espelha essa grandeza adorada, entre tantas mil és do Brasil, ó pátria amada, nos filhos deste sol das mães, gentil pátria amada, Brasil.
amada Brasil. Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria para a gente, todos os anos, né, provocados aí por esse desejo de resgatar uma memória e a gente lembrar que as instituições que estão aqui representadas são responsáveis porque a gente continue entendendo essa história, resgatando essa história e honrando a memória desses bravos combatentes que aqui tombaram. Queria agradecer na pessoa do seu Alcides essa dedicação e acho que a todos nós que ainda continuamos acreditando que a gente precisa, com a nossa presença, também fazer viva essa memória. Agradecer hoje as palavras que o Dr. Duílio, o professor Duílio, irá nos proferir. E também aqui agradecer a presença sempre honrosa do nosso presidente da Câmara, Rossini, e de cada uma das instituições que estão aqui representadas através dos senhores. Então, sempre a secretaria está sempre esse ponto de contato, né, para que as coisas aconteçam. A gente fica feliz cada vez que a gente vem, sente esse lugar um pouquinho mais cuidado, como sempre vocês desejam. Então, que a gente tenha hoje uma linda homenagem novamente. Muito obrigado, Alexandre. Eu quero aproveitar a oportunidade até para agradecer aqui essa melhoria que foi feita desse cimentado aqui. E temos aqui vamos dizer assim, a intenção do nosso diretor de turismo, o Eros Wiesel, de para o próximo ano, talvez fazer um ajardinamento aqui, umas florzinhas, melhorar aqui, fazer... Enfim, o projeto está pronto, né, Eros? É isso aí, já está desafiado em público. E então agradeço ao Eros pelo apoio, né, a Alexandra, e toda a Secretaria de Cultura e Turismo, né, trazer as cadeiras, né, o som, fazer toda essa preparação para que a gente tenha esta homenagem de uma maneira cada vez melhor, digna e assim por diante. Muito bem, agora eu quero... O Rossini quer falar um pouquinho? Vamos, ajude-nos a abrir aqui a solenidade. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bem, em nome do Alcides Acosta, do Centro de Ciências, Letras e Artes, cumprimentar toda a diretoria dessa entidade e todas as demais instituições, entidades que preservam a memória, promovem a cultura na nossa cidade. Em nome do Major Décio, do Ronald, cumprimentar os representantes das nossas Forças Armadas, da Polícia Militar, a nossa banda, todos os presentes, a nossa Secretária de Cultura, Alexandra Caprioli, o Eros, diretor de Turismo. Dizer ao CIDES que esse evento que o Centro de Ciências, Letras e Artes realiza e promove anualmente, é um símbolo de resistência e preservação da nossa memória. Poucos campineiros conhecem a história do combate da Venda Grande. A gente deveria estar ensinando nas nossas escolas municipais, deveria estar cheio de alunos e crianças, a comunidade toda deveria estar envolvida, mas isso mostra um pouco como o Brasil tem tratado a nossa memória. E esse evento, o combate da Venda Grande, é um episódio da história do Brasil, da nossa história, cujo palco foi esse local e a nossa cidade. Então, lembrar desse momento, entender o contexto, e o professor Duílio certamente deve fazê-lo na sua apresentação, é reconhecer o que nós somos hoje. A identidade do povo brasileiro foi construído por eventos como esse, por personalidades que muitas vezes tombaram, deram sua vida, defendendo ideais de liberdade, defendendo a nossa pátria, as causas que a gente acredita e precisa manter vivas até hoje. Então, em nome da Câmara Municipal de Campinas, mais uma vez reconhecer e parabenizar ao Centro de Ciências, Letras e Artes, as demais entidades por essa iniciativa. E vamos, talvez, marcarmos uma conversa depois, juntarmos, como é que a gente consegue potencializar isso. Certamente nós temos na nossa cidade outros momentos, outros eventos, outros heróis que precisam ser
lembrados e reconhecidos. Vamos fazer um movimento junto de resgate. Coloco a Câmara à disposição para a gente poder fazer esse esforço de preservar a nossa memória. Parabéns a todos. Tenhamos um belo dia aqui de comemoração do combate da Venda Grande. Obrigado, Luiz Carlos Rossini, nosso dinâmico presidente da Câmara Municipal de Campinas. Sem mais delongas, nós vamos anunciar a palavra agora do nosso historiador, grande professor de história, articulista do Correio Popular, que nos traz tantos artigos importantes sobre os vultos, né, que marcaram a história da cidade. Duílio Batistoni Filho, por favor. Do Centro de Ciências, Letras e Artes, Dr. Alcides Ladislau Costa, demais membros desta comunidade, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. O combate de Venda Grande. Estamos comemorando neste dia mais um aniversário do combate de Venda Grande, episódio ligado à Revolução Liberal de 1842 e que Campinas teve uma participação heróica no movimento. Tendo curta duração, a refrega pode parecer à primeira vista inexpressiva. Contudo, o fato vale ao menos pela grandiosidade dos vultos participantes, que jamais se comprometeriam levianamente, como também pelo objetivo que eles nutriam, empenhados somente na conquista democrática para o Brasil. A bibliografia sobre Venda Grande é muito escassa. Existem somente artigos, não há assim um livro. Há algum tempo atrás eu participei de um congresso de história em Conselheiro Lafayette e o tema foi a Revolução Liberal de 42. Através do Centro de Ciências, eu estive nessa cidade e lá falei sobre o episódio de Venda Grande. O pessoal ficou entusiasmado, porque ninguém sabia que em Campinas houve uma revolução, não é? De Venda Grande. E eu levei também, naturalmente, um CD, não é? Sobre um documentário sobre Venda Grande. Eles gostaram demais. Inclusive, eu doei esse CD para a Faculdade de Filosofia, não é? E realmente foi uma coisa de grande sucesso. As razões que levaram à luta são muitas. As principais foram uma série de atos do governo monárquico, com a lei de interpretação do ato adicional, que praticamente anulou a descentralização política das províncias brasileiras. As leis da reforma judiciária, que haviam criado o Conselho de Estado, ao aumentar ainda mais o seu poder. A reforma do Código Criminal, uma medida arbitrária que diminuía a autonomia do júri, permitindo a prisão a título de averiguação, sem culpa formada e suprimia a inviolabilidade domiciliar. Tudo isso acirrou os ânimos. Tais reformas eram apontadas como autoritárias e anticonstitucionais, culminando na dissolução da Câmara dos Deputados, formada de liberais. A revolta foi organizada pela oligarquia agrícola, e o pretexto foi a deposição do presidente da província de São Paulo, Rafael Tobias de Aguiar, consagrado liberal sorocabano. Deve-se louvar o empenho do ex-regente do Império, o padre e senador Diogo Antônio Feijó, então residente em Campinas, que forneceu pleno apoio a Tobias e aos revolucionários paulistas. Doente, hemiplégico, fez imprimir o jornal O Paulista, na tipografia que conseguira de seu amigo Hércules Florenci, também chamado de inventor da fotografia, com a finalidade de estimular os ânimos sediciosos. Feijó dava início à imprensa no interior paulista. A Revolução Liberal de 1842 ocorreu no mesmo ano em que a vila de São Carlos emancipou-se à categoria de cidade, passando a chamar-se Campinas, que se destacava
pela sua força política e por uma forte economia açucareira, o que explica a grande quantidade de engenhos na região. As primeiras movimentações aconteceram em Sorocaba e evoluíram para Campinas e outras cidades. Na antiga estrada para Limeira, havia um sobrado conhecido como Engenho da Lagoa, de propriedade do Major Teodoro Ferraz Leite. Inicialmente um centro de fabricação de açúcar e depois entreposto comercial de mantimentos e que acabaria sendo chamado de Venda Grande, pela sua grandiosidade. Pois bem, nesse local deu seu combate a 7 de junho de 1842, quando forças liberais campineiras, com apenas 400 combatentes mal preparados, servindo-se de armas obsoletas, foram derrotadas pelas forças imperiais, melhor preparadas, comandadas pelo tenente-coronel José Vicente de Amorim Bezerra, em substituição ao barão de Caxias, que não pôde vir a Campinas, permanecendo em São Paulo no comando geral. A luta foi sangrenta, deixando um saldo de 17 mortos, 15 prisioneiros e muitos feridos. Muitos conseguiram fugir, como foi o caso de Vitoriano de Souza Rocha, que refugiou-se no sertão de Botucatu e ali fundaria, em 1861, a cidade paulista de Avaré. Merece destaque especial a figura do herói capitão Boaventura do Amaral, militar consagrado nas guerras de 1812 contra os castelhanos. Paulista da mais apurada nobreza, segundo Tobias Aguiar. Comandou o Corpo Municipal de Permanentes, origem da Força Pública do Estado de São Paulo. Comandando uma tropa de cavalaria, ofereceu tenaz resistência ao inimigo. Preso, ferido, foi atirado numa cama e assassinado covardemente. Dele disse o eminente historiador da revolta, Aloysio de Almeida, aspas, soldado do exército brasileiro, qualquer que seja a opinião dos seus compatriotas acerca de sua causa, tu salvasse a honra do povo paulista. Sua sombra está presente junto a quantos amam deveras a pátria que serviste com o sangue de tuas veias. Fecha aspas. Em Venda Grande, os mortos foram enterrados provisoriamente até que pudesse ser dado aos seus corpos local mais condigno. Conta-se que Joaquim Bonifácio do Amaral, visconde de Indaiatuba, barão do Café, eminente liberal campineiro, não se esqueceu dos ex-combatentes mortos no local. Tempos depois, voltou ao Engenho da Lagoa, abriu covas de sepultamento, recolheu seus ossos, levou-os para o cemitério, a fim de que permanecesse em Campo Santo, segundo hábitos cristãos. Ninguém, ao que parece, ficou sepultado em Venda Grande. No inquérito militar do Rio de Janeiro, muitos liberais foram presos e condenados, com destaque para Antônio Manuel Teixeira, Major Galvão, líder dos combatentes campineiros, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, eminente fazendeiro de Bicaba, responsável pela introdução da mão de obra livre em plena época da escravidão. Nesse mesmo ano, 1843, o padre Feijó falece em São Paulo. O próprio imperador Dom Pedro II, ao visitar Campinas em 1846, disse que o maior erro de seu reinado foi apoiar as ideias conservadoras e, por conseguinte, ocasionar uma brutal repressão, com muitos mortos e sérios prejuízos financeiros. Na nossa cidade, sentiu o desconforto que ainda persistia pela adesão campineira. E, segundo os historiadores, Dom Pedro veio a Campinas para pedir perdão. Essa que é a verdade. Segundo a crendice popular, fantasmas rodeavam o local de Venda Grande, e na antiga lagoa que ali aparecia, sempre uma luz que iluminava. O fato é que o movimento permaneceu esquecido por 114 anos,
até que, em 1956, o Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, através de seu departamento de História, tendo à frente intelectuais notáveis, como Celso Maria de Melo Pupo, José Roberto do Amaral Lapa, Coronel Luiz Felipe da Silva Wiedemann, erigiu um marco comemorativo em granito rosa em alusão ao grande acontecimento. Mais tarde, o centro contou com a colaboração dos mecenas Marinos de Giatti e Simão Podolsky na preservação do monumento, culminando em 2002 com a inauguração de uma lápide de concreto em homenagem aos heróis campineiros mortos. Quanto à sede do Engenho da Lagoa, desabitada desde a morte de seu último proprietário, o Major Teodoro Ferraz Leite, ficou entregue a uma escrava de confiança e conhecida por todos como Mamã Caetana. O sobrado, durante o confronto, foi saqueado e transformado em hospital, servindo de acomodação aos feridos. No início do século XX, foi demolido e as terras foram absorvidas por proprietários vizinhos, surgindo daí o bairro Santa Mônica. Terminando, senhoras e senhores, podemos dizer que o combate de Venda Grande tem sido para Campinas uma tradição estremecida. Os antigos a ele se referiam com veneração, segundo Celso Maria de Melo Pupo. Compreender o combate é venerar a grandiosidade dos homens campineiros, é olhar para o passado e para o presente, sua visão libertária e sua ação no sentido da construção de uma sociedade livre e produtiva. O progresso de hoje é semente plantada por homens honrados, ligados ao movimento de 1842, como Rafael Tobias Aguiar, Diogo Antônio Feijó, Major Galvão, Boaventura do Amaral, Patrício da Costa Manso, esse último muito bem biografado por Genário Scritori, historiador do Centro de Ciências, e tantos outros. O liberalismo está no coração de todos os paulistas, que juntos, até hoje, lutam pelo engrandecimento da pátria brasileira. Muito obrigado. Eu queria aproveitar também para, lembrado aqui pelo Eros Wiesel, agradecer à administração regional e também o vereador Rubem Gás, né? É Rubem do Gás ou Rubem Gás? Do Gás. Que é o vereador aqui desta comunidade, que forneceu emenda impositiva para poder fazer este cimentado aqui, mas que deverá ainda melhorar mais, né? Muito bem. Eu deixo a palavra livre para quem quiser se expressar e até enriquecer esta solenidade. Nosso Sérgio Galvão Capone, presidente da Academia Campineira de Letras e Artes. Seja muito bem-vindo. Eu vou ser breve, porque depois da palestra do Duílio, fica complicado falar qualquer coisa. Parabéns, Duílio. Vou dizer alguma coisa assim, bem rapidinho. O que é importante nessa reunião é, claro, o combate. Mas o combate não acabou. Nós estamos aqui. E nós estamos combatendo. As coisas não mudaram tanto quanto a gente gostaria que tivesse mudado. O enfoque dessa batalha, um pouco separatista talvez, ninguém sabe. Mas o fato concreto é que, como em 32, em 42, 1842, em 1932 e agora, nós estamos enfrentando um combate ao regionalismo, às províncias. O poder político de São Paulo, que deixou de ser o que deveria ser há muito tempo, acho que nunca foi, tá? Essa luta, de certa forma, reflete essa falta de representatividade do Estado mais importante, da Federação. Continua, não mudou nada. Há ainda um movimento centralizador,
levando o poder para Brasília e tirando das regiões, inclusive São Paulo. O vereador está fazendo assim com a cabeça, ele sabe que eu estou certo. Assim, então, aqui que acontece esse nosso parecer. O segundo parecer que eu quero deixar claro é que o combate não acabou, não. Enquanto nós tivermos gente como o Duílio, o Alcides e vocês todos que aqui estão, essa memória permanece. Não como uma lembrança, mas como um fato. Nós vamos adiante. O Brasil não acabou em 42, não acabou em 32, não acaba agora. Nós vamos construir uma nação à altura dos seus cidadãos. Nós somos pessoas dignas, sabemos bem o que queremos e sabemos o que nós não queremos. Então, é com esse enfoque que eu convido vocês, quem quiser ir almoçar conosco, o Duílio vai nos brindar novamente. Acho que não tem o que acrescentar nisso aí. Não tem o que acrescentar. Esses detalhes dessa batalha, o pior de todos é o Amaral, o Boaventura do Amaral, ter sido assassinado na cama. A covardia dos agentes públicos. A pessoa que chegou aqui achou que tinha que matar um revoltoso porque era de outra opinião. Vocês pensaram bem nisso? O que é que está acontecendo nas redes sociais? As pessoas são de outra opinião e são tiradas do grupo. Não pode pensar diferente de mim, porque eu sei o que é certo. Não é verdade? E aí nós temos um quadro social temerário, não sabemos para onde vai, mas nós temos uma proteção, como esses homens que aqui morreram, tiveram. Estão todos lá em cima. Nenhum desses foi para o inferno. Eu garanto que tem muita gente boa que foi para o inferno. Tá? Então, o inferno não é lá embaixo, não. O inferno é a memória. A pessoa ficar restrita a um lado errado da história. Vamos todos nós nos precaver para não cairmos nessa falácia. Todo mundo merece respeito. Hoje em dia tem esquerda, direita, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Todo mundo merece respeito. Todos querem a mesma coisa. Um Brasil digno, um Brasil próspero e honrado. Essa palavra honrado é pesada. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Sérgio Galvão Capone, presidente da Academia Campineira de Letras e Artes. Campineira de Letras e Artes. Muito bem. A César, do MMDC, vai nos brindar aí com algumas reflexões. Bom dia a todos. O que eu gostaria de ressaltar, embora seja mais um ponto sobre a história, seria a necessidade de nós mantermos a história viva. Eu estive recentemente por 4 anos como presidente da FEB Campinas, onde nós colocamos todo o empenho para montarmos o Museu da Segunda Guerra, o Museu da FEB, a Associação dos Expedicionários Campineiros. A intenção qual é? É que a juventude possa ver o que realmente existiu. E cabe a nós, que somos mais experientes, vamos dizer assim, levarmos essa história avante. Levarmos nas escolas, fazermos que aconteça alguma maneira, não sei qual a melhor, mas que tem que acontecer, da nova juventude ter consciência, se não tiver consciência, para ter conhecimento que ocorreram esses fatos com o Brasil. E a história vem sendo de maneira tratada de maneira rudimentar. Sempre se pensa no hoje, no amanhã, nunca se valoriza as pessoas que fizeram, o que fizeram para que nós estivéssemos hoje aqui, nessa situação. Nunca foram levados a sério. Como todos vocês sabem, eu vou falar um pouco mais sobre a FEB. Desceram no Brasil não soldados mais, receberam suas dispensas no navio, desceram civis, 25 mil homens que foram lá, onde 480 não voltaram, ficaram simples sepultados lá, e depois realmente foram esquecidos. Muitos não tiveram nem condição de
de sobreviver, para sustentar a sua família. Muitos tiveram problemas mentais e tudo mais. Com isso, nós vemos que está enraizado no nossos vamos falar de diretores do país, as pessoas que regem o país, a falta de visão em manter o que foi feito para se chegar até os dias de hoje. É isso que eu gostaria de deixar claro para vocês, como eu não sou um historiador, eu sou um xereta, né? Eu sempre leio. E deixar claro que nós temos esse dever de sempre ensinarmos o pouco que nós sabemos para quem nada sabe, né? Porque nós vamos amanhã, não somos eternos, vamos embora e vamos levar o pouco que a gente sabe. E se nós não repassarmos isso para ninguém, essa história jamais será ouvida pela segunda, terceira geração os que virão depois de nós. É só isso que eu queria deixar registrado. A necessidade dessa história ser mantida junto com outras, muitas, do nosso país. Obrigado. Obrigado, César. Realmente está sendo muito rica a nossa manhã, né? Muitas informações, muitas ideias, muitas reflexões, né? Então eu quero, antes de pedir a nossa briosa banda, General Jones, quer falar? Por favor. É um prazer. Obrigado, bom dia a todos. Não vou me alongar. Realmente a banda ficou ali aproveitando o sol, né? Aproveitando é bom. Eu gostaria apenas de ressaltar aqui o brilhantismo da apresentação do nosso professor. E também a pertinência das palavras colocadas aqui pelo presidente, também pelo César. E considero que, de fato, seria um grande feito dessas nossas associações se nós conseguíssemos trazer realmente os jovens para participar, para que essas lições do passado não sejam perdidas. Porque o homem inteligente não é aquele que não comete erros. Todos nós cometemos. O inteligente é aquele que não repete os erros do passado, que não aprende com a história, que não aprende com aquilo que os antepassados, que os antigos nos ensinaram. E aqui eu ressalto bem esse aspecto que o presidente levantou. Se você não pensa como eu, se você não concorda comigo, você é meu inimigo. E se você é meu inimigo, o melhor lugar para você é no cemitério. Não é mais ou menos por aí que as pessoas pensam? Naquela época pensavam assim, e até a gente entende que acontecesse isso, mas hoje, com todos os meios de comunicação, com o conhecimento da nossa sociedade, é inadmissível que isso aconteça e que vá continuar acontecendo, como é a perspectiva que nós temos, porque de fato nós esquecemos a história. E aí, professor, só um adendo, né, sobre o contexto histórico que nós estávamos vivendo naquela época, em 1842, lá no Rio Grande do Sul, na minha terra natal, sou gaúcho, de nascimento, campineiro de coração, e nessa mesma época nós tínhamos em curso a Revolução Farroupilha, que foi de 1835 a 1845. 10 anos. E existe uma diferença fundamental, de que o gaúcho tem aquele sentimento de nativismo, cultua essa tradição. Então, eu acredito que fosse algo que talvez pudesse ser observado, já que existe essa ideia, essa percepção da necessidade de aprender com o passado, com os erros e também com os acertos do passado. Porque essas pessoas que erraram também, alguns deles praticaram muitas coisas boas. Foi o próprio caso do nosso imperador Dom Pedro II, que ele, como uma pessoa grande que era, provavelmente, como o senhor falou, reconheceu o erro que ele havia cometido, né? Então, não vou me estender mais, apenas deixar essas observações aqui da pessoa que não tem conhecimento profundo de história.
meu conhecimento de história é aquele que o brasileiro comum tem, mas me coloco à disposição e também coloco à disposição a nossa associação dos ex-alunos e amigos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que procura cultuar isso aí também. E tem um personagem em particular que é muito reverenciado, dá nome ao Salão Nobre da Escola Preparatória, que é o maestro Carlos Gomes. E no dia 12 nós teremos uma apresentação lá no Salão Nobre da Escola, no Salão Carlos Gomes, em homenagem a esse grande campineiro. Tá certo? Injustiçado, como nós sabemos, na época dele, desterrado, mandado embora, exatamente porque as pessoas não concordavam, uns não concordavam com os outros. Então, já que você não concorda comigo, você pensa diferente de mim, você é campineiro, você é um grande maestro, um dos maiores músicos da história do Brasil, se não for o maior, mas você não volta para Campinas, você vai para Belém do Pará. Não foi isso que fizeram com ele? Então, eu acho que nós temos que aprender como passar. Muito obrigado, vereador, a todos, o Ronald, meu caro amigo aí de viagem no navio Escola Custódio de Melo, o saudoso navio Escola Custódio de Melo, né? 1980. Long time ago. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo seu parabéns. Muito obrigado, general do Exército Chons. Bom, eu não sei se tem mais alguém que queira falar alguma coisa, mas antes então de encerrar, agradeço a presença de todos, né? Eu achei realmente uma manhã muito educativa, muito interessante, muito informativa, né? E agradeço realmente que vocês tenham enfrentado a friagem, né? Talvez deixado de dormir um pouco até mais tarde e vindo aqui para participar desta lembrança a esses heróis aqui tombados. Muito obrigado a todos. Mais uma música para nos encerrar? Ótimo, muito obrigado.